É assim, a maioria dos meus canais que eu tenho, tô falando que está comprometida. Então tem que dar um tempo para que eu possa voltar. Outras eu sei entrar. Então, para que eu possa voltar, eu tenho que dar um tempo. Até lá, eu vou dar um tempo em todos os meus canais. Enquanto isso, eu estou cursando um estudo super importante durante ao longo da minha vida. E esse estudo inclui o serviço jurídico, que é no momento que eu sou somente estudante, que eu tenho que dar um tempo em rede social. É assim, a maioria dos meus canais que eu tenho, tô falando que está comprometida. Então eu tenho que dar um tempo para que eu possa voltar. Outras eu sei entrar. Então, para que eu possa voltar, eu tenho que dar um tempo. Até lá, eu vou dar um tempo em todos os meus canais. Enquanto isso, eu estou cursando um estudo super importante durante ao longo da minha vida. E esse estudo inclui o serviço jurídico, que é no momento que eu sou somente estudante, que eu tenho que dar um tempo em rede social. É assim, a maioria dos meus canais que eu tenho, tô falando que está comprometida. Então eu tenho que dar um tempo para que eu possa voltar. Outras eu sei entrar. Então, para que eu possa voltar, eu tenho que dar um tempo. Até lá, eu vou dar um tempo em todos os meus canais. Enquanto isso, eu estou cursando um estudo super importante durante ao longo da minha vida. E esse estudo inclui o serviço jurídico, que é no momento que eu sou somente estudante, que eu tenho que dar um tempo em rede social. É assim, a maioria dos meus canais que eu tenho, tô falando que está comprometida. Então eu tenho que dar um tempo para que eu possa voltar. Outras eu sei entrar. Então, para que eu possa voltar, eu tenho que dar um tempo. Até lá, eu vou dar um tempo em todos os meus canais. Enquanto isso, eu estou cursando um estudo super importante durante ao longo da minha vida. E esse estudo inclui o serviço jurídico, que é no momento que eu sou somente estudante, que eu tenho que dar um tempo em rede social. É assim, a maioria dos meus canais que eu tenho, tô falando que está comprometida. Então eu tenho que dar um tempo para que eu possa voltar. Outras eu sei entrar. Então, para que eu possa voltar, eu tenho que dar um tempo. Até lá, eu vou dar um tempo em todos os meus canais. Enquanto isso, eu estou cursando um estudo super importante durante ao longo da minha vida. E esse estudo inclui o serviço jurídico, que é no momento que eu sou somente estudante, que eu tenho que dar um tempo em rede social. É assim, a maioria dos meus canais que eu tenho, tô falando que está comprometida. Então eu tenho que dar um tempo para que eu possa voltar. Outras eu sei entrar. Então, para que eu possa voltar, eu tenho que dar um tempo. Até lá, eu vou dar um tempo em todos os meus canais. Enquanto isso, eu estou cursando um estudo super importante durante ao longo da minha vida. E esse estudo inclui o serviço jurídico, que é no momento que eu sou somente estudante, que eu tenho que dar um tempo em rede social. É assim, a maioria dos meus canais que eu tenho, tô falando que está comprometida. Então eu tenho que dar um tempo para que eu possa voltar. Outras eu sei entrar. Então, para que eu possa voltar, eu tenho que dar um tempo. Até lá, eu vou dar um tempo em todos os meus canais. Enquanto isso, eu estou cursando um estudo
super importantes durante ao longo da minha vida. E esse estudo inclui o serviço jurídico, que é no momento que eu sou somente estudante, que eu tenho que dar um tempo em rede social. É assim, a maioria dos meus canais que eu tenho, tô falando que está comprometida. Então eu tenho que dar um tempo para que eu possa voltar. Outras eu sei entrar. Então, para que eu possa voltar, eu tenho que dar um tempo. Até lá, eu vou dar um tempo em todos os meus canais. Enquanto isso, eu estou cursando um estudo super importante durante ao longo da minha vida. E esse estudo inclui o serviço jurídico, que é no momento que eu sou somente estudante, que eu tenho que dar um tempo em rede social. É assim, a maioria dos meus canais que eu tenho, tô falando que está comprometida. Então eu tenho que dar um tempo para que eu possa voltar. Outras eu sei entrar. Então, para que eu possa voltar, eu tenho que dar um tempo. Até lá, eu vou dar um tempo em todos os meus canais. Enquanto isso, eu estou cursando um estudo super importante durante ao longo da minha vida. E esse estudo inclui o serviço jurídico, que é no momento que eu sou somente estudante, que eu tenho que dar um tempo em rede social. É assim, a maioria dos meus canais que eu tenho, tô falando que está comprometida. Então eu tenho que dar um tempo para que eu possa voltar. Outras eu sei entrar. Então, para que eu possa voltar, eu tenho que dar um tempo. Até lá, eu vou dar um tempo em todos os meus canais. Enquanto isso, eu estou cursando um estudo super importante durante ao longo da minha vida. E esse estudo inclui o serviço jurídico, que é no momento que eu sou somente estudante, que eu tenho que dar um tempo em rede social.